Bom dia, meu nome é Emily e eu vou estar falando agora sobre a Clarice Lispector. Bom, a Clarice Lispector, ela foi um dos maiores nomes da literatura brasileira do século XX. Foi uma das mais destacadas escritoras da terceira fase do modernismo brasileiro, chamada de Geração de 45. Com seu romance inovador e sua linguagem altamente poética, a sua obra se destacou diante dos modelos narrativos tradicionais. Clarice Lispector nasceu numa aldeia na Ucrânia e aos 2 meses de idade se mudou para o Brasil junto com seus pais. Ao chegar no Brasil, eles fixaram residência em Maceió, Alagoas, e depois a família se mudou para a cidade de Recife, onde Clarice passou a sua infância. Com 12 anos, Clarice se mudou para o Rio de Janeiro. Em 1941, ela ingressou na Faculdade Nacional de Direito e empregou-se como redatora da Agência Nacional. E depois passou a trabalhar no jornal chamado A Noite. Foi no ano de 1944 que Clarice publicou o seu primeiro livro, chamado Perto do Coração Selvagem, que retrata uma visão interiorizada do mundo da adolescência e que abriu uma nova tendência da literatura brasileira. Em 1959, Clarice se separou de seu marido e voltou para o Rio de Janeiro junto com seus 2 filhos. Logo, ela começou a trabalhar no jornal Correio da Manhã, assumindo a coluna Correio Feminino. Dando continuidade, no ano seguinte, Clarice trabalhou no Diário da Noite com a coluna Só para Mulheres, e nesse mesmo ano, ela lançou Laços de Família, um livro de contos que recebeu o Prêmio Jabuti da Câmara Brasileira do Livro. Em 1967, Clarice vem a publicar o seu primeiro livro infantil, chamado O Mistério do Coelhinho Pensante. Esse livro recebeu o Prêmio Calunga, da Campanha Nacional da Criança. Clarice, então, passou a integrar o Conselho Consultivo do Instituto Nacional do Livro. Em 1967, pelo conjunto de sua obra, Clarice ganhou o prêmio do 5º Concurso Literário Nacional de Brasília. Em 1977, ela escreveu A Hora da Estrela, que foi a sua última obra publicada ainda em vida, que conta a história de Macabea, uma moça do interior em busca de sobreviver à cidade grande. Clarice vem a falecer em 9 de dezembro de 1977, vítima de um câncer de ovário. Clarice é considerada uma escritora intimista e psicológica, mas a sua produção acaba por envolver também outros universos. A sua obra é também social, filosófica e existencial. Em busca de uma linguagem especial para expressar paixões e estados da alma, a escritora ela utilizou recursos técnicos e modernos, como a análise psicológica e o monólogo interior. As histórias de Clarice raramente têm um começo, meio e fim. A sua ficção ela transcende o tempo, o espaço e os personagens postos em seu limite. Com sua frequência são femininos, e quase sempre eles são situados em centros urbanos. Olá, eu sou a Evelyn, eu vou falar um pouco sobre o enredo do livro A Cidade Sitiada. Bom, A Cidade Sitiada, ela traz um enredo simples e curto que é narrado em terceira pessoa e foi estruturado em 12 capítulos. Bom, ela é composta por frases curtas que vão gerando uma linha de raciocínio que segue uma sequência de fatos lineares do tempo em relação aos acontecimentos que vão ocorrendo ao longo do livro. Bom, o romance se passa no século passado e conta a história de uma jovem casada, Lucrécia Neves, que busca um casamento na periferia de São Geraldo, onde mora com a sua mãe. E para tentar fugir daquela vida monótona dela, ela acaba se casando e sua mãe
vai embora, se muda para uma fazenda. E ela e o marido se hospedam em um hotel numa cidade grande. E após algum tempo, eles acabam voltando para São Geraldo, onde esse marido acaba falecendo. E ela, como ficou insatisfeita com a vida que ela estava levando, por conta do processo de modernização ainda da cidade, ela acaba recebendo uma carta da sua mãe, onde a sua mãe fala que ela poderia ter um futuro outro marido. Então ela pega e vende a sua casa e vai morar no campo com a sua mãe. Curiosamente, mesmo que Lucrécia não percebesse, sempre que ela tentava se adaptar a um novo ambiente ou poder se aderir a uma nova realidade, ela acabava cometendo um erro após o outro e acabava se frustrando, porque ela tinha tanto uma ideia de querer viver numa cidade grande que depois de casada, ela se sentiu atingida pelo ritmo alucinante de uma metrópole, assim, só ansiando mais o crescimento de São Geraldo. E considerando o fato que ela gostava de ser vista, nós acabamos acreditando no livro que era melhor para ela viver no subúrbio, porque assim ela poderia ser mais vista, ser mais reconhecida, que era isso que ela gostava. E a respeito disso, ela parecia reproduzir os mesmos erros que costumava cometer ao se mudar para a fazenda, porque lá tinha pouca gente povoada e logo assim não tinha muito olhos para olhá-la. Portanto, quando ela se mudou para o campo, a protagonista parecia reaparecer uma atitude novamente de se deixar enganar novamente. E nesse sentido, parece que ela não foi uma mulher que conseguiu se realizar plenamente, tanto no subúrbio, tanto na cidade, ou tanto no campo, ela não conseguiu ser feliz. E isso que a cidade sitiada traz, que o único lugar onde um indivíduo pode realmente se realizar, mesmo parcialmente, é no limite do seu próprio universo de fantasias da mente, onde ele nunca vai conseguir alcançar um estado de felicidade, por mais eventual que seja. Olá, gente, eu sou a aluna Cristina Berge. Eu vou falar um pouquinho sobre o romance de Clarice Lispector, que é Cidade Vizinha. Bom, esse foi o terceiro livro escrito pela autora. Esse livro foi escrito num período em que a autora vivia em Berna, na Suíça, juntamente com seu marido, à espera de seu primeiro filho. O livro ele retrata muito a trama vivida pela autora, pois ela estava em um país estrangeiro, no qual ela não conhecia nada e ninguém. Bom, o livro ele foi escrito na década de 1920. E no livro a gente conhece a protagonista, Lucrécia Neves. Lucrécia Neves ela tinha um objetivo, que era sair do subúrbio, mas para sair do subúrbio, ela precisava encontrar o seu marido ideal, que iria retirar ela do subúrbio. No subúrbio, ela morava juntamente da sua mãe. O subúrbio era conhecido como a pequena cidade de São Geraldo. Bom, Clarice Lispector, ela acaba escrevendo a história onde o progresso de uma cidade acaba sendo o íntimo de uma mulher que, em busca da sua liberdade e segurança, se relaciona de alguma forma. Olá, eu me chamo Milena. Dando continuidade, o livro Cidade Sitiada, de Clarice Lispector, dá lugar a uma narrativa em terceira pessoa, que é objetiva e descritiva, que oscila em se aproximar dos sentimentos e da vida dos personagens, ou em apenas observá-los, se afastando completamente do conceito de romance psicológico que caracterizou suas publicações anteriores. Porém, a ausência de fluxo de consciência não torna a Cidade Sitiada menos densa, em comparação às demais obras da autora. Bom dia, eu sou a Cláudia, e ainda sobre análise crítica da obra da Cidade Sitiada de Clarice Lispector, eu vou dar continuidade e eu vou começar falando que ao decorrer da leitura a gente consegue perceber elementos comuns na narrativa, como por exemplo tristeza, solidão, angústia, e isso se revela no texto apenas sem a perspectiva intimista, a perspectiva
dos sentimentos íntimos de uma personagem. Do mesmo modo, a simplicidade que falta o desenvolvimento desse romance. E também é nítido a farsa, a complexidade inexistencialista que fundamenta a produção literária de Clarice Lispector. Olá, eu sou Samara Cordeiro e eu vou dar continuidade à análise crítica da obra. Há também presente na narrativa o silêncio. Aliás, o silêncio ele é um elemento muito importante em Cidade Sitiada. O silêncio ele é facilmente identificado na escassez do diálogo dessa narrativa. Ele também é principalmente identificado na dificuldade que Lucrécia tem em expressar o que ela sente, expressar o que ela pensa. Lucrécia Neves, ela é uma personagem muito superficial e fútil. Ela leva uma vida muito entediante e sem sentido, e a sua principal ambição e ascensão social é um casamento, que é faixa de uma monitoria de São Geraldo.